Olá, sou o professor Jorge Gama e nós já estamos no 5º desafio do Instagram. Para entender melhor a resolução dessa questão, eu vou precisar de 2 detalhes importantes, que é sobre a área de triângulos e semelhança de triângulos. Vamos para o desafio. Observa que o desafio ele pede a área achirada, que é uma área que está delimitada pelos lados dos 2 triângulos e por um segmento que liga os pontos B e D. E é importante observar que ele afirma que os 2 triângulos são equiláteros. Se os 2 triângulos são equiláteros, eu sei a inclinação dos lados. Os lados têm uma inclinação de 60 graus. E eu vou usar essa informação para aplicar uma semelhança de triângulos e encontrar um segmento que eu vou precisar para calcular a área. Vamos lá? A questão está pedindo a área do triângulo BCF. Essa área que eu pintei. E quando o aluno pensa na fórmula base vezes altura sobre 2 para a área de triângulos, fica complicada essa situação, que se ele considerar um desses lados como base, ele não vai ter a altura relativa àquele lado que ele escolheu. Então eu preciso recorrer a uma outra relação. Na realidade, essa relação base vezes altura sobre 2 está implícito um fator seno. Como assim, professor? Quando você pega... Nesse caso, eu escolhi o retângulo para ficar mais fácil de você entender. Mas eu sei que se um dos catetos for base, o outro cateto será altura. Então, se um cateto é base e o outro cateto é altura, eu posso encontrar a área desse triângulo pegando base vezes altura sobre 2. Que, na realidade, está implícito o seno de 90 graus. Só que o seno de 90 graus ele é igual a 1. Por isso que esse fator não apareceu. Em outras palavras... Se você tivesse um outro ângulo no lugar desse 90, você ia pegar esses 2 lados que formam esse ângulo, multiplicar e dividir por 2 e multiplicar pelo seno do ângulo. Nesse caso aqui, o seno de 90 vale 1. Olha essa outra situação em que o ângulo formado pelos 2 lados que eu vou analisar, que eu vou utilizar na fórmula, eles não formam 90 graus. Se eles não formam 90 graus, professor, eu não posso considerar esse A como sendo a altura. Se eu não posso considerar o A como sendo a altura, eu vou passar a altura e aplicar a relação que eu conheço, que é base vezes altura sobre 2. Lembrando que a relação que eu quero na área é a área em função de A e de B. Mas eu observo nessa altura traçada que esse triângulo retângulo me mostra um cateto que é oposto. O H está servindo como cateto oposto nesse triângulo retângulo e o A serve como hipotenusa nesse triângulo aqui menor. Assim, a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa é a razão seno. Seno de alfa, H sobre A. Fazendo minha proporcionalidade, H vezes 1, H. A multiplicado com seno. Assim, H é A vezes seno de alfa. Substituindo, essa relação eu vou precisar para calcular a área desse triângulo. Em que eu conheço um lado, que é o lado do triângulo equilátero maior, mas eu não conheço esse outro. E esse vale x. Mas como são triângulos equiláteros, eu sei que esses ângulos internos valem 60 graus. Professor, a soma desses ângulos, que é o 60, mais o ângulo entre os 2 lados dos triângulos, mais o ângulo interno do outro triângulo, dá meia volta, é um ângulo raso. E a soma desses 3 ângulos, então, tem que dar 180. Se aqui tem 60 mais 60, que é 120, para 180 está faltando quanto, professor? 60 graus. Observe, então, que eu tenho um lado, o outro lado eu não conheço, mas vou encontrar por semelhança. E se eu encontrar esse lado, eu vou ter um lado, o outro e o ângulo formado. Pela relação que eu deduzi, como é que eu encontro a área do triângulo conhecendo 2 lados e o ângulo formado? Pegando o semiproduto desses 2 lados, ou seja, pego o produto deles sobre 2, multiplicado com o seno do ângulo que eles estão formando. Então não importa a posição do triângulo mais. Por quê, professor? Porque eu só preciso saber se os 2 lados que estão me dando, eu conheço o ângulo formado. Como encontrar então, professor, esse lado x?
Porque substituindo agora nessa relação, eu já estou perto da solução. Vamos lá? Olha o que eu fiz. Um lado, vezes o outro, vezes o seno do ângulo que eles estão formando, sobre 2. Se eu descobrir o valor desse x, resolvo a questão. E como é que o senhor pretende fazer isso, professor? Vou apagar uma parte do desenho para você enxergar melhor o que está acontecendo. Vamos lá? Observe, então, que como o triângulo que eu tinha era um triângulo equilátero, e esse triângulo menor tinha lado 2, 2, 2 e 2, e o triângulo maior tem lado 3, 3, 3, 3, e o ângulo interno é de 60 graus, apagando uma parte do desenho, eu tenho esses dois lados com a mesma inclinação. Se eles têm a mesma inclinação, que significa que são lados paralelos. O que acontece, professor, se eu pegar um triângulo e passar um segmento paralelo a um dos lados? Vai surgir um novo triângulo que é semelhante ao triângulo original. Como assim semelhante? As partes, os lados, crescem na mesma proporção. E se eu separar esses triângulos, vai ficar como, professor? Vou tirar esse triângulo menor de dentro do triângulo maior. Prontinho? Eu vou ter, então, um lado 5, que é a soma do lado do triângulo equilátero com o lado do outro triângulo equilátero. Vou ter esse segmento, que é o lado do triângulo equilátero maior, que vale 3. Vou ter esse, que é homólogo dele, que é x. E esse, que é homólogo do 5, que vale 2. Professor, como é que eu aplico aí a nossa semelhança de triângulo? Eu vou pegar os lados homólogos e dividir. Eu vou dizer que x está para 3, assim como 2 está para 5. Fazendo nossa proporcionalidade, eu vou ter 5 vezes x, 5x. 2 vezes 3, 6. Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Que será 6 quintos. Encontrando o nosso x, então eu já posso finalizar a nossa área. Vamos lá? Nós temos x, que vale 6 quintos, vezes 3 meios, vezes seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Basta simplificar. Seis por 2, 3. Sobrou um 3. Raiz de 3 sobre esse 2. Simplificou por 2, ficou 1. Ficou, então, 5 vezes 2, 10. Finalizamos, então, o nosso quinto desafio com uma área de triângulo. 3 vezes 3. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para o próximo desafio.